Jesuíta Barbosa, que foi o que você fez? Gente, tudo bem com vocês? Sou Pedrito Martim e hoje quero fazer uma crítica, que na verdade é um tributo ao filme Homem com H, que acabou de se estrear na Netflix. Eu sei que muita gente está triste, né, que o filme ficou praticamente um mês nos cinemas físicos, não fez tanto dinheiro na bilheteria, porque obviamente agora está disponível no streaming de graça, mas na minha opinião acho uma ótima notícia que um filme com uma qualidade de produção tão espetacular já esteja disponível em 93 países para pessoas que não conhecem o Ney Matogrosso, que neste caso também inclui Pedro Martim. Eu estou no Brasil há 6 anos e nunca tinha escutado sobre Ney Matogrosso, eu me sinto muito ignorante, de verdade. Nunca tinha presenciado esse carisma, esse artista, esse poeta. Acho que já tinha escutado uma que outra música, porque suas músicas são muito famosas, mas eu não sabia quem era o fenômeno Ney Matogrosso. E é por isso que acho que minha crítica é muito especial, porque eu assisti o filme na Netflix sem saber absolutamente nada sobre o artista que se baseia. E é por isso, gente, que sinceramente eu acho que foi uma experiência muito, muito legal. Principalmente por duas razões. Primeiro, pela interpretação absurda do Jesuíta Barbosa, que acho que é a melhor interpretação masculina brasileira que eu já vi. É uma coisa fora da curva. E segundo, porque o sujeito do filme, o Ney Matogrosso, é extremamente icônico. Sua história de vida é espetacular. E acho, gente, acho que ele não é apenas lendário para o público brasileiro e para a cultura brasileira, mas acho que ele tem que ser muito lembrado também pela influência que ele colocou, ou pelo menos que eu acho que ele deu a outros artistas internacionais que se tornaram famosos depois dele. Eu realmente, gente, para mim é muito difícil assistir o Ney Matogrosso e não relacionar as imagens, o carisma, o palco com artistas que vieram depois, como Kiss, Freddie Mercury e tantos outros. Sinceramente, o Ney é vanguardista e parabéns de verdade a todas as pessoas que fizeram esse filme, porque o filme consegue capturar toda essa magia e toda essa loucura que é a vida, a carreira, a luta e as vitórias e derrotas do Ney Matogrosso. Por favor, se inscrevam no canal, coloquem o sininho para assistir os vídeos novos, comentem se vocês gostaram, comentem se vocês não gostaram, eu escuto, eu leio vocês, e deem like, por favor. Lembrem sempre que este canal é muito pequeno e eu preciso de engajamento. Além disso, coloco em disposição a disponibilidade, não sei como se fala isso em português, coloco a imagem do Pix para que vocês possam dar uma transferência se vocês querem. Apoiem esta comunidade, porque eu preciso comprar uma nova luz, está tudo muito escuro e obviamente não tenho dinheiro. Enfim, vamos lá. Homem com H é uma cinebiografia, que é uma coisa muito comum hoje em dia no cinema. Eu não sei porquê, mas nos últimos anos, Hollywood, Brasil, todos os países do mundo gostam de enfiar histórias sobre músicos super famosos, principalmente do século XX. A gente teve o filme do Freddie Mercury, Bohemian Rhapsody, que na minha opinião não é a grande coisa, mas foi um super sucesso comercial, um super sucesso crítico, venceu o Oscar a melhor ator para Rami Malek. A gente teve o filme do Elvis Presley, que foi com o Austin Butler, que também foi indicado ao Oscar. Este ano saiu o filme do Timothée Chalamet, que conta a história do Bob Dylan, que também foi indicado ao Oscar. E este ano também vai sair um filme sobre Bruce Springsteen, que é uma figura muito importante nos Estados Unidos. Além disso, já sei que estão preparando uma biografia sobre The Beatles. Sinceramente, boa sorte com isso, muito difícil. E também já estão preparando uma biografia sobre a Madonna e a Britney Spears. Então, gente, se tornou a moda. Assim como fazem filmes super produzidos com muito dinheiro, essas super produções da Marvel, Hollywood também criou essa tendência de criar histórias de pessoas que já existem. E tristemente, na minha opinião, esse tipo de filmes não são tão legais porque muitas das lendas continuam vivas, né? E faz parte da magia de escutar ou de assistir uma história biográfica o fato que a pessoa talvez já não existe mais. Gente, de verdade, acho que as pessoas ficaram sem ideias. E normalmente as ideias de cinebiografia e a história dos artistas que se tornaram famosos sempre são muito parecidas. São pessoas muito pobres, super marginalizadas. Nós estamos pobres. Por quê? Nós estamos pobres. Sério? Sério. Assim, sem nenhum apoio, nem moral, nem financeiro, que eles conseguem puxar todo mundo para fora, ser super rebeldes, fazer suas músicas, virar artistas pobres. Vocês não sabem
o quanto o cuscuz salva uma vida. De verdade. Depois se tornar super famosos, depois entrar no mundo das drogas e da decadência, né, do consumismo. Tô me sentindo vivo, assim como eu não me sentia há muito tempo. Vivo, assim, sentindo a vida, mano, sentindo medo, sentindo tesão. Da promiscuidade, depois eles passam por uma reabilitação, eles ajeitam sua imagem e eles morrem de um de dois jeitos. Ou eles se tornam vítimas e uma história super triste, como o caso de Elvis Presley, ou eles se tornam artistas super lendários, como o caso do Bob Dylan ou Bruce Springsteen. Então, na minha opinião, gente, é minha opinião, por isso falo várias vezes, é minha opinião, eu acho que este tipo de cinema não é tão legal. E justamente por isso eu acho que o Homem com H me deixou muito feliz, porque sendo um tipo de história que eu já estou acostumado a escutar, o fato de que o Ney Matogrosso é tão único faz com que este tipo de histórias repetitivas seja muito mais interessante. O Ney Matogrosso se tornou famoso durante o regime militar, uma época, uma temporada, uma era brasileira de muito conservadorismo. E ele se tornou muito famoso sendo uma pessoa que literalmente ia contra essas tendências. Suas músicas, suas danças, sua maquiagem, o show que ele montava. Acho que ele é veridicamente a primeira diva do rock. Muito talentoso, muito entregue, muito empático. Se nota que é uma pessoa de bem, se nota que é uma pessoa com boas intenções e sofreu muito, mas muito abuso na sua infância. E, gente, de novo, essa história é muito repetitiva, mas no caso de Homem com H, eu sinto que é extremamente autêntica. É um filme muito entretido, muito engraçado, tem várias cenas muito hilárias, tem muitas cenas muito tristes que deixam você mal, para baixo, principalmente quando se fala sobre a pandemia do AIDS, né, do HIV, que é uma coisa que aconteceu no Brasil, nos Estados Unidos, e foi muito feio. E, sinceramente, acho que, no geral, a experiência do Homem com H é muito válida porque está super bem escrita e muito bem executada. A segunda razão pela qual acho que Homem com H fala e é muito boa falando é pelo Jesuíta Barbosa. É muito difícil encontrar atores hoje com esse talento como o caso do Jesuíta Barbosa. Mas no Brasil, cara, acho que é muito mais fácil que em países como os Estados Unidos. Eu já falei várias vezes nos vídeos que eu falo sobre cinema brasileiro, que eu acho que os atores brasileiros são pessoas espetaculares, porque a história, a prática, a tradição de teatro neste país é fortíssima. Os atores fazem teatro antes de entrar no cinema, antes de entrar na novela, e eu acho também que a escola das novelas faz com que os atores se sintam muito mais confortáveis com a experimentação, com tudo que tem a ver com sair da sua vida pessoal e se tornar uma pessoa completamente diferente. Tipo, todas essas coisas que são muito experimentais nos Estados Unidos, no Brasil, são parte da regra. Eu acho que o Jesuíta Barbosa tem um talento absurdo, mas neste filme eu percebo também muito sua entrega, muito seu profissionalismo, gente. Ele literalmente consegue incorporar uma pessoa simplesmente incomparável, porque o Ney Matogrosso é completamente incomparável. Eu li uma entrevista que ele fez para a revista Piauí, em que ele fala, né, o Jesuíta Barbosa fala, que é muito, mas muito difícil tentar imitar o Ney Matogrosso. E que o segredo da sua interpretação tem que ser, se juntar ao Ney Matogrosso, entender um pouco da magia da pessoa Ney Matogrosso e depois tentar incorporá-la e fazer uma própria versão deste personagem. Então ele não estava imitando o Ney Matogrosso, ele criou seu próprio Ney Matogrosso. E, gente, ficou fenomenal mesmo. E não apenas estou falando das cenas de show, né, quando ele está dançando, quando ele está cantando, todos os maneirismos, todo é espetacular. Mas também estou falando das cenas em que não está no palco. Tem várias cenas em que o Ney Matogrosso, né, o Jesuíta Barbosa, fica calado, não fala muito, tem poucas expressões e, sinceramente, são momentos em que eu fico pensando que ator fenomenal eu estou assistindo. Tem duas cenas para mim que foram muito importantes. A primeira é quando ele, como tanto artista durante o século XX, foi questionado por autoridades porque seus shows estavam tendo muito contexto sexual, vamos falar isso. Era um show muito promíscuo. E ele recebe essas autoridades conservadoras completamente pelado. É uma cena muito engraçada, eu ri demais, gente. O Ney Matogrosso realmente tinha esse deboche, mas como o Jesuíta Barbosa o interpretou, para mim foi muito mais tridimensional, no fato em que ele não apenas estava sacaneando as autoridades, mas ele também estava tentando colocar um ponto. Estava querendo falar, este é meu palco e eu faço o que eu quero. Esse show que vocês veem cheio de sexo, cheio de promiscuidade, sou eu. O palco sou eu. Eu sou o palco. Que ficou espetacular. E a segunda cena que acabou comigo também foi a cena da mãe. Porque durante o filme a gente descobre que o Ney Matogrosso sempre teve muita carência sobre a relação que ele tinha com o pai. O pai sempre rejeitou o Ney Matogrosso. E o Ney se tornou uma pessoa muito rebelde. E no final do filme, numa das últimas cenas, ele fala com a mãe e finalmente admite que uma das razões principais pelas quais ele era tão rebelde e ele gostava de bater de frente com
todo o conservadorismo do Brasil, era porque ele queria provocar seu pai. Porque ele queria literalmente contrariar o que o pai estava tentando ensinar. Porque o pai sempre quis que o Ney Matogrosso seja muito masculino, seja militar, seja firme, seja conservador. Então cada vez que ele era um artista extremamente safado, promíscuo, extremamente rebelde, tudo isso era para literalmente falar para seu pai: não vou te obedecer. E gente, aí acontece uma fala super especial com a mãe, em que o Ney Matogrosso literalmente fica super triste. E você pode ver pelo olhar do jesuíta que o Ney estava precisando de escutar isso da mãe. E, gente, acho que essa cena é muito legal. E o Ney Matogrosso, o jesuíta, não fala muito nessa cena. Ele fala 3, 4 falas, não mais, mas a expressão dos olhos, a expressão do corpo é uma vitória total. Eu acho que o jesuíta tem que ser muito aclamado porque ele consegue literalmente fazer uma visão do Ney em todos os jeitos possíveis, sem falar, falando, gritando, transando, não transando, cantando, não cantando, triste, feliz. Ele literalmente, como falou, incorporou o Ney de um jeito extremadamente pessoal. Não assisti ainda Wagner Moura no Agente Secreto, mas estou sentindo que o jesuíta estourou mesmo. Gente, não é por fazer comparação, mas sinceramente, que ator fenomenal. E de novo, comparando este filme e esta interpretação do jesuíta com os filmes cinebiográficos de artistas dos Estados Unidos, não tem pontos de comparação, cara. O jesuíta estourou mesmo, e não é de novo por comparar. Mas eu quero comparar sim, porque quero que vocês entendam que eu estou completamente chocado com a interpretação deste homem. E como, obviamente, para um filme funcionar, o protagonista tem que ser bom, mas também tem que ter um elenco muito bom, eu também queria muito parabenizar o elenco coadjuvante, principalmente ao pai do Ney Matogrosso, neste filme. Acho que é um ator extremamente sólido. Gostei muito dos namorados, principalmente do artista, que não vou lembrar o nome, que também não sabia o nome, Caçu, acho que é o nome. As cenas com o Caçu são muito engraçadas, muito trágicas, né, porque é uma pessoa que abusava muito das substâncias e infernizou, acho sim, muito a vida do Ney Matogrosso, mas gostei desse ator, gostei do Bruno Montaleone, que é um ator que tem tudo, gostei da química, gostei de ver o personagem do Ney Matogrosso numa relação funcional, saudável. Vocês percebem como eu fiquei literalmente apaixonado pelo Ney, no sentido em que queria que ele dê certo, queria que ele funcionasse, queria que sua vida seja boa, porque parece que literalmente o filme fez esforço em a gente simpatizar com o personagem principal, o que é muito, muito importante. Além disso, gente, eu quero muito comentar com vocês que a produção do filme, a cinematografia, o som, a música, a edição, a montagem, a produção de desenho, né, tudo que tem a ver com sets de filmagem, as roupas, a luz, tudo ficou extremadamente profissional. Um filme como esse nos Estados Unidos custaria 30, 40 milhões de dólares. Acho que hoje o Brasil é um país que faz filmes de uma qualidade internacional sem paralelos. Acho que o único país que consegue entregar a qualidade que o Brasil entrega com filmes como Homem com H é Estados Unidos e Reino Unido. Sinceramente, eu assisto muito cinema espanhol, muito cinema argentino, e acho que o Brasil está muito adiantado nessa questão. Acho que realmente filmes como Homem com H, Ainda Estou Aqui, demonstram que o Brasil está atravessando um renaissance, um renascimento. E é por isso que eu fico muito chateado quando vejo vídeos no YouTube falando se o cinema brasileiro está morto, porque eu duvido. Eu realmente acho que não está morto. Não, você é burro, cara, que loucura. Como você é burro. O que me leva para outro ponto, e é agradecer muito a existência dos streaming services no Brasil. Eu acho que a Globo, que eu adoro, acho que é um dos melhores canais do mundo, e sinceramente um canal que eu cresci assistindo, eu acho que a Globo estava concentrando muito poder neste país. E acho que a chegada de streaming services como Netflix, como Disney Plus, como Amazon Prime, deram oportunidade de artistas brasileiros experimentar novos papéis. Acho que o Jesuíta Barbosa é um artista de cinema muito bom, e fico muito feliz que ele não está apenas fazendo novela, que é a especialidade da Globo, e também as séries. Além de tudo, cara, acho que escutar este tipo de histórias, assistir este tipo de histórias neste momento em que a gente está atravessando uma onda de conservadorismo é super energizante, porque você percebe que hoje a situação pode estar meio ruim, mas já foi muito pior. E quando foi muito pior, tinha gente como Ney Matogrosso batendo de frente. Uma das coisas que eu gosto é a retórica do título, porque o Ney sempre foi humilhado por ser um homem feminino, por ser artista, por ser delicado, mas ele demonstra no filme, como demonstrou na vida real, que ele era todo menos fraco. Um homem de verdade. Também queria falar um pouco sobre as cenas de alto conteúdo sexual. Para as pessoas que não sabem, obviamente Homem com H é um filme LGBT, porque o Ney Matogrosso é gay, e obviamente o filme, por ser uma cinebiografia, vai mostrar seus relacionamentos, e obviamente, como qualquer estrela de rock, homem, mulher,
hétero, bissexual, gay, qualquer coisa. Obviamente, nos anos 80 foi uma loucura, tinha muito sexo, tinha muito encontro. E eu sei que tem muita gente ficando muito mal, né? Porque estão achando que as cenas estão sendo muito fortes, muito desnecessárias, mas eu discordo. Acho que faz parte da personalidade do filme tentar mostrar a personalidade do Ney Matogrosso. E faz parte do filme que conta a vida do Ney Matogrosso mostrar como realmente foi. E foi uma vida cheia de sexo. O autodescobrimento da sua própria homossexualidade acho que é também um capítulo muito importante na nossa vida, então obviamente ia nos mostrar as primeiras vezes que ele ficou com homens. E sinceramente, gente, é um filme de adulto, não é para crianças. Sinceramente, não tem que ter esse tipo de filmes com droga, com promiscuidade, não importa se é LGBT ou não é LGBT, as crianças não têm que assistir. 50 Shades of Grey, que é uma pegação absurda, não é para crianças, então sim, o filme não é para crianças, é conteúdo adulto. E segundo, cara, é um filme como qualquer outro que conta a vida de pessoas. Eu acho assim que tem uma cena específica de muito sexo que eu fiquei meio, meu Deus, foi quando acontece Homem com H, que ele canta Homem com H e junta essa cena com o Ney Matogrosso se pegando com o personagem do Bruno. E acho que foi, meu Deus, completamente fora de que está acontecendo. Mas entendo a decisão, entendo que o filme tinha que ter essa personalidade. E de novo, gente, não é desnecessário. Gente, assistam Homem com H. Dê uma oportunidade, comentem no vídeo se vocês gostaram. E de novo, independentemente se vocês gostaram ou não gostaram do filme, tem duas coisas que vocês não podem negar. A primeira, o Ney Matogrosso é foda pra cacete. É um cara absurdo. E dois, o Jesuíta Barbosa é talvez um dos melhores atores do mundo neste momento. Ele já provou. E de novo, parabéns para as produções brasileiras dos streaming services, porque eu estou sentindo que o dinheiro que está sendo investido pelos streaming services neste país está sendo muito bem investido na arte. Se você vê séries como Amor da Minha Vida com a Bruna Marquezine, Senna da Netflix sobre Ayrton Senna, agora vai sair Vésperas também com a Bruna Marquezine. Se você vê as séries que a Globoplay está fazendo para concorrer com os streaming services, e se você vê filmes como Homem com H, você percebe automaticamente que a arte brasileira nos streaming services é muito foda e é muito superior à de outros países. E é isso. Gostaram do vídeo? Comentem, tá bom? Nos vemos proximamente. Assistam Homem com H se tem Netflix. E de novo, gente, ficamos muito felizes porque a arte brasileira existe. Eu falo como gringo, assistir filmes brasileiros para mim é um verdadeiro prazer.